Bom, gente, boa tarde a todos. É com muita honra, muito prazer que eu recebi esse convite de estar presente aqui nesse momento tão precioso que é para falar de uma doença tão especial, né? E vamos falar sobre as questões jurídicas, né, que foram pautadas aqui num tema chamado Estatuto do Direito do Paciente. Esse tema é um tema muito relevante, porque recentemente foi aprovada uma legislação federal sobre isso, muito nova, abril de 2026, a Lei 15.378 de 2026. Essa lei trouxe algumas inovações e algumas padronizações sobre o atuar, né, do dia a dia do paciente, na relação médico-paciente, na relação instituição de saúde com o paciente. Então, provavelmente, muitas coisas ainda serão regulamentadas e os protocolos médicos terão que se adaptar a essa nova realidade. Antes da vigência dessa legislação, o direito do paciente sempre teve uma proteção, mas era através de normas abstratas. Por exemplo, resolução do CFN, resolução do CREMERGE, né, que são normas administrativas, né, atos administrativos, assim como o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor protegia muito o paciente na questão da inversão do ônus da prova, da questão da responsabilidade solidária, da questão da hipossuficiência econômica, a questão do dever de informação, também chamado de negligência informacional. Então, isso já era uma proteção jurídica que existia e o judiciário, obviamente, aplicava no caso concreto. Todavia, entretanto, parava algumas dúvidas se existia um padrão de atendimento, porque cada hora, cada instituição atendia da forma discricionária, da sua livre conveniência e verificava se aquela disposição legal estava sendo respeitada ou não. Então, através desse Estatuto do Paciente, creio que isso vai mudar significativamente, porque vai haver uma padronização, tá certo? A ideia é essa. A ideia da criação do Estatuto do Paciente é padronizar. É óbvio que não daria tempo em meia hora da gente falar dos 25 artigos da legislação. Então, estou sendo bem honesto com vocês, eu trouxe os pontos aqui mais importantes que eu separei, que eu acho que vale a pena um apontamento, uma reflexão, mas, obviamente, vocês vão ter à disposição aí da lei, tá certo? E, para frente, a gente pode até marcar um novo encontro, eu estou à disposição também de vocês na internet, no Instagram, podem me adicionar, tá certo? Terei o maior prazer de responder vocês qualquer dúvida, qualquer questionamento. Mas eu acho que a gente tem que otimizar o nosso tempo aqui. Primeira coisa que eu trouxe aqui de importante foi a questão da autodeterminação do paciente. O que seria isso? A autodeterminação do paciente. A capacidade de decidir livremente sobre a própria saúde do paciente. Isso quer dizer o seguinte, existia um princípio bioético previsto e consolidado até pelo Código de Ética Médica, que é o princípio da autonomia do paciente. Então, quer dizer, como eu disse, já existia uma norma a respeito. Todavia, como que era cumprido esse princípio da autonomia? Como que era executado esse princípio da autonomia? Até que ponto esse paciente, de fato, tinha essa autonomia? E até que ponto essa autonomia do paciente conflitava com também a autonomia do médico? Porque o médico, no exercício do seu ofício, ele também tem que tomar algumas decisões. Ele não pode deixar uma decisão técnica, por exemplo, por conta do paciente. Porque o técnico é o médico. E muitas das vezes existe uma linha muito tênue entre a vida do paciente e a morte. Então, se não tiver uma atitude, né, enérgica desse profissional, e aí? Será que a autonomia do paciente vence o direito da saúde ou o direito à vida? Previsto na Constituição Federal, artigo 5º, que é um direito fundamental? Então, até que ponto o médico tem que preservar essa autonomia do paciente?
Com o estatuto do paciente, a interpretação mudou. Antes, a autonomia como princípio ético e constitucional, um vetor para interpretações totalmente subjetivas. Através do estatuto, autonomia como elemento de validade na conduta médica. Não basta estar tecnicamente correto. Isso significa o quê? Que as decisões serão tomadas de forma conjunta com o paciente. O paciente tem que saber dos riscos dele, o que está acontecendo com a saúde dele e, obviamente, qual é a consequência dele seguir um determinado tratamento X ou Y. Isso significa que o paciente vai ter que colaborar. E não só isso, vai ter que estar registrado em prontuário que o médico deu essa opção para o paciente, foi explicado ao paciente. E muito mais do que isso, vai ter que ter a prova que esse paciente ele tinha condições de compreender aquela determinada opção que foi dada para o paciente. Obviamente, se o paciente for incapaz, ou seja, é um menor de idade, se o paciente estiver vulnerável, por exemplo, ele está com uma doença grave, está anestesiado, perto de fazer uma cirurgia. Obviamente, é uma situação emergencial, ele sofreu um acidente, né? Ele está entre a vida e a morte, está inconsciente. Como que ele vai ter autonomia num momento como esse? Então, toda regra tem exceção, né? O direito não tem como abarcar tudo. O direito é uma ciência social. Ela não é uma ciência que tem garantias de ferramentas práticas e objetivas para tudo. Agora, eu preciso cada vez mais usar o direito para consolidar o direito fundamental, que é o direito à vida e o direito à saúde. Então, essa autodeterminação, eu costumo dizer que é uma decisão compartilhada com o paciente. Ou seja, o paciente ele não vai, em nenhum momento, sofrer nenhum tipo de decisão contrária à sua própria decisão. Por outro lado, o médico não vai ter autonomia total e restrita em função do conhecimento técnico. Ou seja, olha, o técnico aqui sou eu. Eu estou no plantão, a responsabilidade é minha, e eu é que vou decidir o que é melhor para o paciente. O que o estatuto diz é exatamente o contrário. Ele diz que o médico vai ter que compartilhar essa decisão com o paciente. Tá certo? Próximo. O médico deve ser capaz de demonstrar que o paciente compreendeu e participou da decisão, e não apenas que ele recebeu a informação. A documentação tem que ser eficiente, os procedimentos, os protocolos internos também, o compliance e a prevenção. O que é o compliance? O compliance é toda a documentação preventiva. Por exemplo, desde o momento lá da ficha de atendimento, né, desse paciente, a ficha de admissão no hospital, a alta hospitalar, a evolução desse paciente, né, se esse paciente foi submetido a uma cirurgia, né, a questão da ficha anestésica, a questão das intercorrências que houver nesse paciente no dia da internação e qual foi o motivo que justificou a alta hospitalar. Ou seja, tem que estar bem fundamentado essa alta hospitalar. E o paciente tem que ter condições plenas de ter alta e não só isso, tem que estar documentado. Não basta a autonomia do médico no sentido, eu fiz o melhor pelo paciente. Ou simplesmente uma informação vaga. O paciente estava apto para alta. Essa informação, segundo o estatuto, ela vai ter que ser um pouco aperfeiçoada. Ok? Estava apto em qual sentido? Na verdade, se ele melhorou a situação dele clínica, isso tem que estar registrado. Olha, ele chegou assim, assim, assado. Tudo isso foi sanado. Ele está apto a alta por causa disso, disso e disso. E não porque, simplesmente por uma opinião totalmente autônoma, individual do médico plantonista, aquele paciente estava apto para alta. Ok? Vamos adiante. Representante do paciente. Isso aí foi uma novidade. Não tínhamos uma legislação cuidando disso. Nenhuma. O representante do paciente muitas vezes era confundido com familiar. Será que esse representante
É um representante legal? Porque, tecnicamente, o representante legal é aquele que tem uma procuração. Se você der uma procuração para uma pessoa, essa pessoa representa você juridicamente. Não necessariamente sendo um advogado. Eu não preciso, para ser representante legal, ser um advogado. Eu posso ser um pai ou uma mãe, mas eu posso ser um primo. Eu posso ser um tio. Eu posso nem parente ser, posso ser um vizinho, um amigo. Desde que eu seja uma pessoa capaz de exercer meu ofício, de exprimir minha vontade, e que o paciente tenha registrado isso, tá? De maneira escrita, de maneira totalmente livre, sem nenhum tipo de coerção, e num estado que ele estava capaz de responder pelos seus atos, ter em plena validade jurídica essa nomeação do representante legal. E não só isso, esse representante legal, ele vai poder tomar decisões no momento de inconsciência do paciente. Por quê? Porque ele delegou essa função quando ele estava livre, quando ele estava lúcido, orientado e consciente nos seus atos. Eu quero, sim, que esse representante seja nomeado. Será registrado esse representante no prontuário. E eu recomendo muito mais que faça um termo de responsabilidade, aonde o paciente assine e nomeie esse representante. É uma verdadeira nomeação. A diferença é que não é uma nomeação de um cargo público. Não tem essa solenidade. Mas é, sim, uma nomeação. Esse representante ele passa a ter poderes. Poderes de decidir sobre a saúde desse paciente. Tá certo? Então, por exemplo, tem temas polêmicos aqui, né? A gente entra naquela questão de pessoas que não querem fazer a transfusão de sangue, testemunho de Jeová, ok? Então o médico muitas vezes se vê assim, e agora, o que eu faço? Como que era tratado isso? Diretiva antecipada de vontade. Nós temos aqui, né, justamente um colega, o Paulo, que é testemunho de Jeová, ele sabe muito bem disso. E aí o que acontece? Você, como médico, muitas das vezes desconhecia essa necessidade da diretiva antecipada, ou se conhecesse, não sabia como proceder. Ou seja, qual é o critério, qual é o requisito dessa diretiva antecipada? Bom, agora é o seguinte, eu tenho um representante, e esse representante ele foi nomeado pelo paciente, e está registrado isso no prontuário. Então, ele passa a ter voz. Esse representante ele pode decidir pela transfusão de sangue. É claro que para corroborar a tese, seria orientado por esse representante trazer a diretiva antecipada. Eu faria isso e orientaria isso ao médico. Mas, se você não tem diretiva antecipada, mas você tem um representante, segundo o estatuto, esse representante tem peso. Então, o que ele disser tem validade jurídica. Agora, ele não pode ser nomeado de uma forma totalmente aleatória. Ou seja, olha, esse cara é meu representante, hein? Ou então chamar o pai ou a mãe, só porque é pai e mãe, ou seja, uma pessoa que tem vínculo familiar, ele já é o representante. Não é assim. Uma coisa é ele ser o representante legal de um menor incapaz. Aí sim, o pai e mãe, pelo Código Civil, ele representa civilmente os atos daquele menor. Outra coisa é o representante do paciente, que está escrito aqui no estatuto. Percebeu a diferença? Representante legal é uma coisa. É aquele cara, por exemplo, olha, meu filho vai viajar para o exterior. Pega o pai e mãe aí para assinar. Esse é o representante legal. Agora, o representante do paciente, quem é? Quem ele nomeou? Porque se ele não nomear ninguém, gente, não é representante do paciente. É representante legal. É totalmente diferente. Tem que estar registrado no prontuário, tá? Ele tem que estar consciente e eu vou mais além. Pegue um termo de declaração de responsabilidade e peça o paciente para assinar. E anexa no prontuário. Aí sim, ele é o representante do paciente. Perfeito, gente? Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que diz que é pai e mãe e nem vê o filho. Nem aparece lá. Na identidade ele é pai. Mas ele não tem nem mais acesso ao menor. E como que você vai dar uma notícia confidencial, que é a saúde desse paciente,
para alguém que nem tem acesso ao paciente, só porque diz que é pai. Entendeu agora? Então, esse pai, ele é um representante legal, mas ele não é um representante do paciente. Perfeito? Vamos adiante. Possíveis riscos. Decisões do representante que não está registrado no prontuário. Conflito entre a vontade do paciente e a instrução do representante. Divergência entre familiares e equipe sem mediação documentada. Ausência de formalização da indicação do representante. Aqui, ó, é justamente o tema que eu estou falando. Eu sou o representante, você não é o representante. Você não está no prontuário, você não está no termo de declaração. O paciente em nenhum momento quis nomear um representante. Você é o pai dele, mas representante você não é. Ficou claro agora? Questionamento posterior sobre a validade das decisões. Ou seja, até que ponto vale a decisão do representante. Se todo esse protocolo foi seguido, a validade é plena. Agora, o que não pode? Alguém se auto-intitular representante. Perfeito? Não pode. O representante é nomeado pelo paciente. Eu não posso, como pai, me nomear representante. O que a lei permitiu é você ser representante legal e não representante do tratamento do paciente. São coisas distintas. Perfeito? A norma não delimita com clareza aonde termina o papel do representante quando o paciente é capaz, criando uma zona de tensão. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o paciente, que é o titular da nomeação, ele pode revogar a nomeação. Essa nomeação não é perpétua. Ele pode simplesmente voltar atrás. Ele pode simplesmente dizer, eu não quero mais ele como representante. Agora, enquanto ele não revogar essa nomeação que ele concedeu, no momento de fragilidade e vulnerabilidade do paciente, quem tem o poder de decidir é o representante. Perfeito? E esse poder, se for feito esse protocolo, ele é um poder quase que soberano. Por que ele não é absoluto? Porque ele pode ser revogado a qualquer momento pelo paciente. Tá certo? O paciente pode falar, você era meu representante. Não é mais. Eu não confio mais em você. Então agora eu estou destituindo essa nomeação. Registra isso, por favor, doutor, no prontuário. Ah, mas isso vai dar trabalho. Concordo. Vai dar trabalho. Mas vai também dar uma proteção jurídica para vocês que trabalham aqui na ponta. Porque a partir do momento que tiver um processo, né, as pessoas vão poder se defender. Dizer, olha, eu só tomei essa decisão porque tinha um representante constituído e esse representante aprovou a minha decisão. Perfeito? Ah, esse evento, por exemplo, doutor, esse evento é cirúrgico. Mas tem um risco de acontecer uma sequela. Representante, o que eu faço? Faço a cirurgia ou não faço? Você tem poder constituído? Porque se acontecer algum problema, não pode falar que, olha, ele não ouviu o direito do paciente, ele ouviu o direito do representante. Não, ele ouviu o direito do paciente, sim. Foi o paciente que externou a vontade de ser representado. Tá certo? Vamos lá. Antes, termo de consentimento livre esclarecido. Um outro ponto aí, muito polêmico. O termo de consentimento, ele serve para quê? Ele serve para avisar o paciente dos riscos inerentes àquele ato profissional. Que risco? Gente, todo ato médico tem risco. Toda cirurgia tem risco. É um procedimento de caráter invasivo. Se acontecer algum tipo de reação adversa do organismo, mesmo que o ato médico tenha sido um ato médico bem executado, um ato médico dentro da literatura médica, um ato que seguiu toda a resolução do Conselho Federal de Medicina, indicativo pela sociedade de classe, sociedade médica, por exemplo, é uma cirurgia plástica? Foi indicado pela SBCP? É uma cirurgia dermatológica? Foi indicado pela SBD? É uma cirurgia de coluna? Uma cirurgia ortopédica?
A SBOT entrou em cena? Beleza, eu segui a recomendação. Então tá certo, você seguiu o protocolo. Ok, mas o paciente sabe dos riscos dele? O paciente sabe que numa cirurgia plástica pode ter uma necrose? Pode ter uma pitose? Pode ter um seroma? Pode ter uma TEP? Pode ter uma TVP? Será que o paciente sabe o que é TEP e TVP? Será que o paciente sabe que ele pode colaborar com o risco ou agravar o risco se ele tomar algumas medidas ou se ele não fizer algumas orientações médicas? Então, nesse cenário, o termo de consentimento sempre foi um momento onde o profissional de saúde ele se protegia, ele dizia, olha, eu fiz a minha parte. Ou seja, eu estou avisando os riscos inerentes àquele ato médico para o paciente. Só que o paciente, muitas das vezes, ele assinava o documento como pré-condição contratual. Ele assinava o documento sob condição de não fazer a cirurgia. Olha, ou você assina aqui, ou você não faz a cirurgia. E o que o Estatuto do Paciente trouxe de novidade nesse sentido? Diz que o termo de consentimento, ele não pode ser simplesmente uma condição de assinatura para o ato médico. Como assim? O médico, ele precisa explicar ao paciente o que, na verdade, seria esse risco, conscientizar esse paciente desse risco e, além de tudo, dar um prazo para esse paciente refletir se, por acaso, ele está realmente consciente se esse é o melhor procedimento para a sua saúde. Caso contrário, o termo de consentimento pode ser invalidado. Ou seja, aquele termo de consentimento que só é dado como pré-contrato, tipo, assina aqui para eu te operar, isso vai perder a eficácia. Isso vai perder a validade. Já tinha um entendimento do judiciário nesse sentido. Só que não tinha um respaldo legal. Não tinha uma lei que dizendo assim, olha, qualquer termo de consentimento que foi feito de maneira abstrata será invalidado. Ou seja, o termo de consentimento que não foi dado a oportunidade do paciente refletir, entender e se conscientizar, será invalidado. Tá certo? Pelo Estatuto do Paciente, esse termo ele foi feito de uma maneira totalmente genérica e superficial. E vou mais além. Tem que ter um termo específico e tem que ter por procedimento. Por exemplo, a pessoa vai ser submetida a uma cirurgia de mama, né? Uma mamoplastia, vai fazer uma lipoaspiração. O risco de ter uma tromboembolia pulmonar é maior na lipo ou é maior na mamoplastia? Isso vai ter que estar evidenciado no termo. Ele não pode fazer o mesmo termo para todas as cirurgias, porque senão será considerado um termo genérico. E o termo genérico será invalidado. Tá certo? Ou seja, termo genérico, termo mal explicado, termo sem reflexão, termo sem conscientização, é termo nulo. E aí, eu vou ultrapassar a esfera ética, eu vou para a esfera jurídica, legal. Ou seja, não adianta o médico dizer, olha, eu fiz o termo. Fez o termo e o paciente nem sabia o que estava assinando. Perfeito? Então será um termo nulo, de pleno direito. Tá certo? Qualquer advogado do paciente poderia anular esse termo. Então, olha só, antes, o termo é genérico e padronizado. Agora, termo individualizado, específico para cada procedimento. Antes, assinatura como mera formalidade burocrática. Hoje, verificação da efetiva compreensão. Antes, foco em procedimento, não em compreensão do paciente. Hoje, riscos, benefícios, alternativas detalhadas. Antes, revogação do termo era raramente mencionado. Agora ele pode revogar sem qualquer justificativa. A hora que ele quiser, ele pode revogar. Alternativas terapêuticas omitidas ou vagas. Linguagem acessível ao perfil do paciente. Validade presumida pela assinatura. Registro do processo decisório no prontuário. Então, para você ver, hoje, de acordo com o Estatuto do Paciente, se o termo for apenas uma pré-condição para fazer o ato médico,
ele não terá validade jurídica e o médico pode, às vezes, mesmo se não fez nenhum ato de negligência, nenhum ato de imperícia, nenhum ato de imprudência, ele pode ser condenado por violação ao estatuto do paciente e condenado por infração ao Código de Defesa do Consumidor, porque faltou o dever de informação. Tá certo? Então, o consentimento deixa de ser mera formalidade acessória e passa a atuar como prontuário, pontos de regras e defesa em litígios. Outro ponto importante, acesso à informação e acessibilidade. O que deve ser informado para o paciente? Diagnóstico completo, prognóstico esperado, risco do procedimento, benefícios esperados, alternativas terapêuticas disponíveis. Ah, doutor, tudo isso? Não é tudo isso. É porque é um ato é contínuo. O ato médico, ele não é um ato individual, um ato único. Ele é um ato sequencial. Então, você precisa, desde o momento que admite o paciente até a alta, você tem que seguir uma sequência aonde esse paciente ele vai ter alguma chance de cura, alguma chance de tratamento. Então, se ele não teve essa melhor chance, a questão foi o quê? Foi um erro no processo ou foi um erro do atendimento? O fato é que o estatuto do paciente, ele vai penalizar o erro do processo. Ele não vai penalizar o erro só do atendimento, entende? Colocando de outra maneira, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o biomédico, foi técnico de uma forma exaustiva. Foi um técnico que fez até mais do que esperava dele. Mas ele não seguiu o processo. Então ele pode ser punido pelo erro de procedimento e não pelo erro na condução técnica. Tá certo? Ou seja, não foi o diagnóstico dele que teve erro. Não foi o prognóstico que teve erro. Não foi a alta médica que teve erro. O erro foi no procedimento. Ou seja, ele não seguiu a sequência. Perfeito? Bom, vamos lá. O cuidado com a documentação evita o consentimento ser invalidado, responsabilização, mesmo sem ser um erro técnico, alegação de falha informacional, também chamada de negligência informacional, dificuldade de defesa sem registro, potencial reconhecimento de dano moral. Ou seja, a violação do estatuto por si só pode gerar uma indenização ao paciente. E indenização essa que será tipificado o valor pelo juiz. Recusa no tratamento. Outro ponto muito relevante. O paciente pode recusar, mas agora tem maior peso jurídico. Ele sempre teve a liberdade de recusar, até de acordo com o princípio bioético, do princípio da autonomia, princípio da não maleficência, princípio da beneficência. Só que isso tudo é relativizado porque são normas feitas por resoluções. Não são normas feitas por legislação ordinária, como é o caso aqui. Então, olha só, registro verbal não vai funcionar. Como assim? O paciente recusou o tratamento. Ué, mas cadê isso? Onde está escrito isso? Não, mas eu sou o médico plantonista, ele falou comigo que ele não quer seguir. Ele, inclusive, fez uma alta revelia. Ok, o direito à recusa sempre foi permitido. Só que agora é o seguinte, ele vai ter que simplesmente registrar isso no prontuário, conversar com o paciente e entender se é essa a decisão dele, é uma decisão consciente, e o paciente vai ter que assinar o termo de recusa. Se não fizer esse protocolo, essa recusa não vai ter validade. E não adianta chamar testemunha, hein? Não adianta chamar um colega médico e dizer, olha, doutor, e aí? Você era médico auxiliar. Ele recusou ou não recusou? Cadê a assinatura? Se não tem assinatura, não vai ter validade. Ah, mas ele está inconsciente. Cadê o representante? É isso. O que não tiver escrito não é considerado válido. Presença de terceiros. Bom, o que é presença de terceiro? É quando você está lá
numa internação, aparece um estudante, por exemplo, de medicina, e está ali com a equipe médica para aprender e tudo mais. Nada contra essa visita de terceiros. Todavia, isso tem que ser documentado e consentido pelo paciente. Sem o consentimento, significa violação de privacidade. Com o consentimento, significa validade plena de ter essa visita externa, de ter essa pessoa, esse terceiro visitando o paciente. Ok? Isso quer dizer, então, que modificou a relação. Por quê? Equilibrou um pouco a balança. A instituição de saúde, seja pública, seja privada, ou o próprio médico, ele não tem uma gerência sobre a privacidade do paciente. A privacidade do paciente será preservada, acima de qualquer coisa. Tá certo? Então, se ele simplesmente violar, não a questão do tratamento, mas a questão da confidencialidade dele, a questão da privacidade do paciente, então isso será considerado uma violação e, obviamente, não é considerado erro médico, mas é possível um processo. Ok? Próximo. Opa, quem me perguntou? Oi? Oi, doutora. Mesmo eles não entram em exceção. Perfeito. Ele não entrou em exceção. O que acontece, doutora? Essa legislação, ela é muito nova, né? Ela precisa ser regulamentada. Ela precisa ter, por exemplo, quais seriam as exceções, os pormenores. Isso ainda não veio à tona. Eu acredito que vai ter modificações nesse sentido. O que você trouxe hoje encaixaria muito bem como uma exceção. Mas a própria legislação não colocou essa exceção na letra de lei. Entendeu? Eu teria que ter um juízo totalmente subjetivo, através de jurisprudências, interpretações jurídicas e princípios constitucionais. Porque se eu pego um princípio constitucional e a Constituição ela tem maior peso, mesmo que essa norma seja uma lei federal, ela perde a sua eficácia. Tá certo? Então vamos adiante. Sim. Pois não, doutor? Autoridade de assinar a documentação, a autorização. Certo. O paciente recusou a cirurgia. Certo. Mas aí, na saída, ele falou, eu não vou assinar. E aí? Se ele botar o processo para frente, o que faz? Duas situações. Vamos lá. Esse paciente tem algum representante? Então, ele está sem representante. Perfeito. Na cirurgia, ele falou que ele se recusa e ele também não quer assinar. Esse paciente é plenamente capaz? Sim. Esse paciente está consciente? Sim, claro. Perfeito. Tem alguma vulnerabilidade dele extrema? Ele fez procuração, quando chegou o dia de internar, ele jogou. Então a recomendação nesse caso é o seguinte: livro de ocorrência do hospital. Livro de ocorrência do hospital. Para isso existe o livro de ocorrência. Registra no prontuário que o paciente se manifestou em recusar oralmente e se recusou em assinar o termo de recusa. E coloca isso no livro de ocorrência do hospital. Não precisa. Se tiver no livro de ocorrência, você pode estar sozinho no plantão, que vai ter validade jurídica. Porque esse documento tem fé pública. Principalmente numa instituição de natureza SUS. Tá certo? Então, você vai se resguardar. Mas você precisa saber se é uma invenção, um achismo, ou se é isso mesmo. Você tem que ter consciência que aconteceu. A recomendação é você investigar o paciente antes de tomar essa decisão. Ele está lúcido, está orientado, ele tem algum representante ou não tem, ele é capaz de decidir pelos seus atos. Preencheu esses requisitos? Preencheu. E agora, o que nós vamos fazer? Eu vou documentar no prontuário que ele se recusou, mas não quer assinar a recusa. E vou registrar no livro de ocorrência. Perfeito? Vamos adiante. Então, assim, eu vou dar uma pulada aqui, porque isso aqui é só a questão do prontuário. Bom, vamos lá. Em qualquer processo judicial, o prontuário fala antes do que você. Ele contará a sua versão ou a versão do paciente.
Então, o prontuário, ele é uma prova de peso 3, peso 4, não é nem peso 2. Não adianta trazer testemunha, trazer colega de trabalho, trazer filmagem, troca de conversa no WhatsApp, se você, no prontuário, tem uma descrição totalmente diferente do que aconteceu. E cuidado, não faça prontuário retroativo, porque isso pode ser considerado uma prova negativa contra você. Pode ser considerado um documento invalidado pela justiça, porque a justiça passa a não ter credibilidade mais daquele documento. E às vezes aconteceu tudo certo, tudo, a nível clínico, a nível técnico, mas você registrou uma informação que compromete todo o documento. Vou dar um caso concreto. Paciente de apendicite. O CREMERGE entende que o diagnóstico é clínico. A justiça entende que o diagnóstico depende de um exame de imagem, uma tomografia. Perfeito. O que acontece? Teve um plantão, não tinha tomógrafo. Não foi solicitado o TC e não foi registrado no prontuário. Paciente tomou tramal, mascarou o sintoma e simplesmente deram o diagnóstico de gastroenterite. Estou falando de uma coisa absurda ou é o dia a dia do Rio de Janeiro? É exatamente isso. E aí? Não está no prontuário nada. E aí o médico chega para mim e fala, doutor, mas eu pedi a tomografia. Eu pedi. Está no prontuário? Então, esquece. É melhor deixar sem o registro da solicitação do TC do que você agora, nesse exato momento, colocar no prontuário de forma retroativa que você pediu o TC. Não colocou? É melhor não colocar e depois se entender com o juiz o motivo do que simplesmente você colocar de forma retroativa. Porque você invalida tudo que você fez de bom até ali. Tá certo? Responsabilidade concorrente. Eu vou terminar com esse papo aqui, que é o artigo 22, que isso é muito interessante. O Estatuto do Paciente tem esse nome, obviamente não é à toa, é para favorecer a parte mais fraca, que é o paciente. Agora, existe uma cláusula que pode ser benéfica ao profissional de saúde. É o artigo 22. Mas como que eu posso usar esse artigo 22? Eles chamam de culpa concorrente. É o seguinte, você reparou que aumentou a responsabilidade do médico, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do profissional de saúde, da instituição de saúde. Aqui aumentou a responsabilidade. Todavia é o seguinte, se esse profissional de saúde, ele tiver como elementos probatórios que ele fez todo esse dever de casa, a responsabilidade não é mais sozinha do médico. Ela passa a ser concorrente se o médico conseguir provar que o paciente não seguiu as orientações dele. Então isso não tinha. Isso não existia na defesa médica. Porque sempre invertia o ônus da prova favorável ao paciente. E aí, se não conseguisse impugnar esse artigo aí do Código de Defesa do Consumidor, prevalecia a versão do paciente. Então, o que acontece? Agora, eu tenho uma lei federal que diz o seguinte, olha, o médico cumpriu todo o protocolo de acordo com o Estatuto do Paciente. Cumpriu A, cumpriu B, cumpriu C, cumpriu D. Vamos verificar isso aqui, vamos auditar isso aqui. Ok, está tudo perfeito, maravilhoso, sem nenhuma objeção aqui. Ok. Então agora vamos passar para a análise do paciente. Paciente, tomou a medicação adequada? Paciente, ficou em repouso? Paciente, ficou simplesmente sem pegar peso? Paciente, foi para a praia? Fez academia? Pegou sol? Paciente dirigiu? Paciente pegou filho e neném no colo? Ok. Paciente fez tudo isso. Eu tenho uma testemunha para provar que o paciente fez isso. Então eu pergunto, ele seguiu as orientações médicas? Então, segundo o Estatuto do Paciente, isso seria uma prova a favor do médico. E nesse caso, pode excluir o nexo de causalidade de algum processo por responsabilidade civil. De algum processo alegando erro profissional. Tá certo? Olha, peraí.
Não foi bem assim que aconteceu. Né? Eu tenho como provar que o paciente não seguiu nenhuma das minhas diretrizes. Nenhuma. Ah, doutor Alessandro, como é que você vai provar isso? Às vezes a internet, ela pode ser a prova mãe. Ah, mas fere a LGPD, mas aí é outro papo. Eu posso pegar uma ata notarial e pegar uma foto da pessoa no Instagram fazendo uma balada lá em Búzios. E aí o que vai acontecer? Estava bebendo bebida alcoólica, estava dançando, um dia depois da cirurgia. E aí? Você acha que essa prova é importante? É. Demonstra o quê? Que o paciente não seguiu as orientações médicas. Ok. O estatuto do paciente vai aceitar essa prova? Vai aceitar desde que todas as diretrizes que foi solicitado da equipe médica da instituição de saúde foi obedecida. Perfeito, gente? Beleza? Então, com isso, eu termino aqui a minha fala. Eu tenho mais assuntos, mas como atrasou um pouco, eu vou deixar meu QR Code aqui para quem quiser me adicionar. Eu estou lançando um livro também recentemente, que é a inteligência artificial e o direito médico. Os 5 primeiros que mandar para mim um direct vão ficar já escolhidos para receber esse livro. Tá? Inteligência artificial e o direito médico. E até dezembro, o estatuto do paciente comentado. Então me sigam lá nas redes, que vocês vão saber. Também estou no programa A Hora do Médico no YouTube. Pode me adicionar lá, por favor. Tá certo? Muito obrigado, viu, gente?